Boa tarde, bem-vindos a mais uma chazada de bola. Hoje temos o prazer de receber João Meira. João, boa tarde, muito obrigado por teres aceito o nosso convite. Obrigado, boa tarde. Como estás a viver a quarentena e que tens feito para te manteres em forma? Felizmente está, entre mim e a minha família, está tudo bem, está tudo controlado, temos estado o máximo possível em casa a cumprir as normas, né? Nós todos os dias praticamente, não é praticamente, é mesmo até só ao domingo é que é a nossa folga. Todos os dias recebemos um plano do nosso personal trainer lá do Vitória, o preparador físico também, e mesmo com os nossos físios, todos os dias entramos em Zoom praticamente para fazer alguns exercícios e temos um plano de corrida ou de bicicleta que quem puder fazer faz. O clube ofereceu umas bicicletas e um material desportivo, uns pesos e tudo mais, pronto, para minimamente estarmos em forma. Bom. Pergunto, Tiago. Olá, João, prazer em estar aqui connosco. Boas, Tiago. Obrigado. Falando da tua carreira, nas camadas jovens começas na Cova da Piedade, passas ainda por Vitória de Setúbal, que recordações trazem estes momentos? É verdade, aos meus 6 anos de idade, o meu irmão já mais velho, já jogava no Cova da Piedade, e eu aos meus 6 anos de idade abriu ali uma vaga nas escolinhas do Cova da Piedade, pronto, e era muito perto do campo do Cova da Piedade, da casa dos meus pais, e eu disse, então, pronto, e por acaso até foi o meu pai, olha, vais para ali para o Cova da Piedade, jogar um bocadinho com os seus amigos, e eu, para não estar em casa todos os dias, eu até gostava de jogar futebol, pronto. Lembro-me perfeitamente desse primeiro dia, a minha mãe foi-me buscar à escola, foi-me levar ao treino e eu não conhecia ninguém praticamente, e normalmente o Cova da Piedade tinha o estádio, o campo pelado, né? E fora do campo pelado havia um estacionamento que era onde as escolinhas começaram a treinar. E eu assim, mãe, mas vou treinar aqui, né, neste peladão horrível, com tudo e mais alguma coisa, o caminho irregular era. Pronto, e foi assim, o amor cresceu. Fiz até os iniciados, fui campeão distrital, juvenis campeão distrital também, e que tive a oportunidade depois de mais tarde ingressar no Vitória de Setúbal, e foi fantástico. Nos 3 anos que estive no Vitória de Setúbal na formação, foram talvez os melhores anos da minha vida, foi aí que me deu o clique para eu perceber que talvez podia vir a ser um jogador profissional de futebol. Fui uma das apostas também do Vitória naquele momento, passaram-me o capitão, só guardo memórias boas. Depois tens a tua primeira aventura como sénior, outra vez na Cova da Piedade, certo? Exatamente, não, nos séniores eu comecei a época no Vitória B, que ainda havia o Vitória B, e as coisas estavam a correr muito bem, mas de um momento para o outro, ainda hoje não consigo entender a decisão. Disseram que eu e mais 2 jogadores não íamos pertencer ao plantel, que iam apostar em 3 jogadores mais experientes, que iam buscar outros jogadores, e pronto, saí com uma oferta para ir para a Espanha. O meu empresário na altura até trouxe uma situação do Olympiacos, eu fiquei assim feliz, né, porque ia deixar o Vitória para o Olympiacos, que era, apesar de ser na segunda equipa do Olympiacos, era um contrato longo, mas isso depois não se concretizou, e de um momento para o outro do Olympiacos arranjou uma situação nos Açores, não interessava, e eu, como tinha o meu irmão que já era sénior no Cova da Piedade, e o treinador, que era muito meu amigo na altura, e o grupo praticamente eu conhecia todo, disseram, vens para aqui para o pé de nós, ajudas-nos, e foi assim. Ingressei no Cova da Piedade, num contrato milionário que ia ter no Olympiacos, por exemplo, ou no Vitória, que até estava a ganhar bem, e fui ganhar, sei lá, né? Aquilo nem dava para nada, né? Foi o amor à camisola. Foi, porque era o Cova da Piedade, porque me estava a dar outra vez uma oportunidade, porque estava perto de casa, e porque não ia estar parado, ia jogar, percebe? Apesar de ser a terceira divisão, e hoje em dia dou muito valor a isso, ter passado por todas as divisões, porque hoje em dia sei o que é em cada divisão e tenho que trabalhar ao máximo para me manter, sabe? Muitos jogadores hoje em dia não fazem ideia o que é passar numa terceira divisão nacional, que hoje em dia já nem existe, é distrital, CNS ou campeonato. Por exemplo, 23 também, né? Exatamente. Eu sou 23, por exemplo, na minha altura não havia. Se houvesse, possivelmente eu lá estaria, porque na equipa B já podiam haver jogadores de 26, 25, 26, 27 anos. Mas foi bom, e agradeço, hoje em dia agradeço por ter passado por isso.
Exatamente. Depois tens aqui uma passagem curta para o Mafra, antes de ir para o Atlético de Portugal. O Mafra foi também uma história engraçada, porque eu na altura queria mesmo, cheguei a uma fase no Cova da Piedade, eu recebia todos os anos propostas e abordagens de muitos empresários, porque as coisas correram muito bem, só que eu não poderia sair para um clube profissional, porque até aos 23 anos pagavam os direitos de formação, e os clubes diziam, pá, nós não estamos preparados para pagar ao Cova da Piedade e ao Vitória. E então vamos esperar até aos 23 anos, tu continuas nesta montra, neste registro, nós talvez te procuramos outra vez. Epá, mas já sabes que o futebol hoje é verdade, amanhã é mentira. E eu em março, no Cova da Piedade, quase no final da temporada, parti o maxilar num jogo. E fui operado e pronto, não joguei mais. E houve um empresário que eu até na altura conhecia e veio falar comigo, olha João, gostavas de ir para o Mafra? E eu, está na segunda B, não é? Então olha, fazendo assim, vais lá, o Missa quer-te ver, estás lá uma semana, epá, e se correr bem tu ficas lá. Mas eu tinha o maxilar partido. Não, é só tocar na bola. Quando lá cheguei eles pareciam aviões, né? Bum, bum, bum. E eu, epá, jogadores bons na altura na segunda B, já eram jogadores que hoje em dia jogavam na segunda liga, caras. Eu disse, epá, que equipa é esta, meu Deus? Pá, comecei a treinar e as coisas a saírem muito, muito bem. Eu, pá, não sei o quê. E na altura era o Mr. Filipe Ramos, ele para o treino e disse, pá, miúdo, se tu pudesses jogar este fim de semana, eras tu que jogavas à frente de todos. E com o peito do caraço. Aí as coisas foram, depois no final do treino eles, olha, queres que fiques aqui connosco, vamos aqui acertar a oferta contigo, com o empresário. Pronto, e foi assim, eu fiquei feliz, eu assinei pelo Mafra. As coisas também correram muito bem, joguei quase sempre. E pronto, e depois foi no ano seguinte eu ingresso no Atlético, que é esse mesmo empresário vira diretor desportivo do clube. E queria-me lá, e com o Mr. António Pereira já me conhecia também, já ouviram-me falar dessa malta do Cova da Piedade, disse, Mr., vai lá buscá-lo, porque já tinham sido treinados por ele, vai buscá-lo, que ele é bom, e pá, olha, já ouvi falar muito de ti, quero-te aqui ao pé de mim, não sei o quê, mas digo já, se não fores bom, vais logo embora. Está bem, tenha lá calma, a gente vai fazer aqui uma coisa engraçada. Pá, e correu muito bem, o Atlético foi espetacular, 3 anos fantásticos. Sim, tiveste a ascensão do Atlético à segunda liga. Sim. Subi, o primeiro ano não subimos porque o União da Madeira tinha uma equipa excepcional nesse ano, com um orçamento de segunda liga à vontade, e no segundo ano subimos, fomos ao play-off, no primeiro jogo do play-off perdemos 4-1 com o Padroense e nós pensámos, pá, acabou, são 2 jogos fora, 2 jogos em casa, este primeiro perdemos já 4-1, o que é que nós vamos fazer? Segundo jogo, recebemos a União da Madeira, ganhámos 1-0 e equilibrámos as contas. E depois no último jogo já era, se ganharmos contra o Padroense, fazemos 6 pontos, em 3 sobem 2. Nós já subimos. Pronto, ganhámos, fomos a primeira equipa a subir. Depois não fomos campeões nacionais, porque perdemos com a União da Madeira e eles acabaram por ser campeões. Exatamente. Entretanto. Sim, sobes à segunda liga, como é que foi aqui o chegar à segunda liga após este play-off? Pronto, exatamente, foi uma coisa que eu sempre sonhei, né? Ser profissional de futebol, e sou profissional de futebol quando subo do Vitória, né? Mas não desfrutei, não me senti profissional de futebol, logo de seguida fui logo para o Cova da Piedade e ali ia ser o meu primeiro contrato, ok, assinei o contrato, começa a pré-época, faço o primeiro jogo com o Friamundo e recebo a notícia que fiquei castigado por um controle positivo antidoping, que eu na altura tinha perguntado ao médico, ao fisioterapeuta, se podia tomar aquilo, disseram sempre que sim, e até no teste de controle antidoping que eu fiz o último, que foi nesse jogo com o Padroense, eu tinha dito que estava a tomar aquilo sem problema algum, sabes, sem esconder nada, porque estava tranquilo. E pronto, mas só que sabes que na América os laboratórios são diferentes dos europeus, então no laboratório americano o nome era diferente do europeu, ou seja, foi uma substância mascarante, não era uma substância proibida, era mascarante, que aquilo podia alterar o meu rendimento e pronto, eu tive que cumprir 8 meses, ou seja, foi um ano atípico. Joguei o primeiro jogo, depois estive castigado até dezembro. Em dezembro levantaram-me o castigo porque não tinham as provas completas para me suspender um ano inteiro. Joguei até fevereiro, dezembro a fevereiro, consegui ainda fazer 8 jogos a titular. E depois no final decidiu-se que até o final da época não ia jogar mais para cumprir o resto do castigo e na próxima época, na época seguinte, já poderia ingressar no outro clube qualquer. E foi assim que se fez. E tempos dolorosos. Muito. Eu treinava
como se pudesse jogar, o treinador dizia, pá, obrigado, João, o que tu estás a fazer, mister, mas não tenho que agradecer nada, porque eu não consigo ir para o treino e andar aqui a ter nojo, entre aspas, sabes? Pá, Sim, exato. faz parte do meu ADN, eu treino como jogo, pá, eu não consigo, isto faz mesmo parte de mim. Boa, isso é a personalidade que eu gosto, não sei, era o Mr. João Deus na altura e ficámos com uma boa relação. E foi assim, e depois já no final, na altura quem comandava, o presidente, pediu-me para baixar o ordenado, queriam-me renovar o contrato, mas tens que baixar o ordenado, não podes estar aqui um ano inteiro a receber o contrato por completo. Ao presidente, mas você pensa que a culpa é minha? Não é só minha. As pessoas que me deram o ok estão aqui no trabalho, não estão suspensos, estão a receber o dinheiro, e porque é que eu fui o principal prejudicado? Perguntei, porque é que você quer me tirar o dinheiro? E ele, não pode ser, pá, já sabe. Aquelas coisas de presidente que eu não consigo entender nunca, porque para mim a relação pessoal será sempre muito mais acima do que a relação profissional. Exato. E pronto, e eu decidi, então, olha, a partir não vou renovar o contrato e vou-me embora, porque para o ano já posso jogar, e se não jogo no Atlético, jogo no outro lado qualquer. Entretanto, quando saio do Atlético com essa situação, eu joguei em janeiro, eu joguei contra o Belenenses e nós jogámos muito bem, por acaso perdemos 2-0, mas estávamos em primeiro lugar nesse momento e estava, não sei, o Belenenses talvez tenha, na altura o Belenenses estava para descer e o Belenenses fez 3 remates, 2 golos, foi uma coisa assim incrível. E estava um scout do Royal Antwerp, não sei se é o Antwerp, hoje em dia é um muito bom clube na Bélgica, na altura eles estavam na segunda divisão também, mas com um projeto muito bom, que é este novo dono, que tinha entrado, e foi um colega que era o Bruno Carvalho, foi para lá, e eles disseram, olha, o Bruno Carvalho vem já definitivo, e o João, nós queremos ver, durante uma semana, já que ele não pode jogar, vem para cá uma semana, e se as coisas correrem bem, fica connosco. E eu decidi, olha, então até vou para lá. Mas antes de ir para lá, ligou-me um dia antes ou 2 dias antes, ligou-me um agente. João, gostávamos muito de falar contigo. Há aqui um clube de segunda liga, está interessado em ti, blá, blá, blá. E eu, Portugal para mim já deu o que tinha a dar, eu quero ir para o estrangeiro, sempre foi um objetivo de carreira. Ele, mas é bom, João, é bom, é um clube grande, está na segunda liga, vai subir para o ano, certeza absoluta. Eu, então quem é o clube? Não posso dizer, pronto, lá consegui saber, era o Belenenses. E eu disse, não posso ir do Atlético para o Belenenses, as pessoas matam os adeptos. Isto é como trocares o Benfica Sporting ou o Sporting Porto, uma coisa assim desse. Não dá. Quem não sabe, o Atlético e o Belenenses são separados ali por 2 ou 3 quilómetros. Sim, é uma rivalidade incrível. E depois, no ano seguinte, faz fronteira. E eu ainda por cima era o capitão do Atlético, sabes? Era um João Pinto sair do Atlético, do Benfica para o Sporting na altura. Pronto. E eu fui à Bélgica e eu disse, olha, então é assim, eu vou à Bélgica, essas coisas, se eu não gostar das condições, vocês ligam e nós falamos novamente. Pronto. E eu estava na Bélgica, já esqueci o Belenenses, sabes? Uma semana que correu bem, gostei muito das infraestruturas do clube. O projeto era fantástico, eu disse, olha, vou ficar aqui, a minha mulher na altura ainda era namorada, olha, vou ficar aqui, isto é bom, vamos subir, o clube tem boas condições. E quando eu estou lá no dia seguinte, eu ia assinar, liga-me esse tal empresário, olha, como é que é a sua situação? Olha, vou ficar por cá, porque é tudo muito bom. João, mas diz-me uma coisa, quanto é que eles te vão pagar? Eu disse, olha, é isto, mais estes bónus, então espera aí, dá-me 5 minutos. Bem, tranquilo. 5 minutos depois, olha, o investidor cobra a proposta, tu vens para Portugal. E agora que eu já disse que sim às pessoas que não gostam nada disto. Mas na verdade é que pelo mesmo dinheiro estar em Portugal e era o Belenenses, sabes? Era o Belenenses é um clube grande, histórico, estádio bonito, boas condições assim. Pensei melhor, ok, eu vou aceitar o Belenenses então. E eu falei com as pessoas do clube, ficaram um bocado tristes comigo e tal, pela minha decisão, mas pronto, entenderam. Vim, assinei no Belenenses, ninguém sabia, e fui o primeiro jogador do projeto novo, com o novo investidor, que na altura foi Pedro Soares, fui o primeiro jogador a assinar, e talvez tenha sido a melhor decisão da minha vida, né? Porque acabou por ser acertada. Sim, nesse primeiro ano, penso, se não estou enganado, conseguem a promoção, não é? Promoção, recorde de pontos da segunda liga, exatamente. Fomos à meia-final da Taça de Portugal. Foi um bom ano. Tudo muito bem. Tudo muito bem.
Exato. E Depois, chegas à Primeira Liga, né? Pela via sim, bem. também, mas também eu tenho a certeza absoluta que eu chego à Primeira Liga e à Segunda Liga porque consegui, por mérito da minha equipa, conseguimos subir divisão, porque senão seria mais um que andava por aí, talvez CNS ou se calhar uma Segunda Liga, com alguma dificuldade, sabes? E pronto, e consegui, cheguei à Primeira Liga. Era o meu objetivo, já cheguei talvez um pouco tarde, talvez, não sei, 25, 26 anos, e pá, Primeira Liga começou logo de uma maneira complicada, muitos jogadores virem a meio da pré-época, muito da espinha dorsal ficou toda, saíram 2, 3 jogadores, mas houve ali um gap da malta que chegou e a malta que tinha ficado, não havia aquela conexão, apesar de ser um grupo muito forte, a qualidade era um pouco dispar, então sentimos algumas dificuldades porque foi um ano tão fácil no ano antes e nas primeiras 4 jornadas perdemos os jogos todos, correu tudo muito mal, de expulsões, lesões, e depois tivemos a sorte no jogo com o Marítimo virar, ganhámos o jogo, que foi um jogo infelizmente que aconteceu ao nosso Mister na altura, o Vander Gago teve um ataque cardíaco no banco, não sei se recordam. Sim, sim. E foi complicadíssimo, e essa foi mais um capítulo de uma novela desse ano, sabes? Aconteceu muita coisa e em conjunto o grupo juntou-se todo e o homem é o nosso líder, toda a gente daquele grupo, acho que normalmente é assim, num grupo tu tens 11 muito felizes, 18 felizes e o resto anda ali, sabes? Eu acho que aquele grupo era todo muito feliz, talvez um ou dois que eram assim, acho que aquelas personalidades mais complicadas, mas toda a gente adorava o homem e aconteceu o que aconteceu, entrou na altura o Marco Paulo, que era mais um amigo e pronto, continuámos o nosso caminho, mas chegou uma altura que já não estava a ser o que nós precisávamos, foi quando entrou depois na altura o Mr. Lito, que nos mudou um pouco a cabeça, sabes, e rigoroso, porque tinha que ser daquela maneira, e conseguimos muito, e tinha que ser daquela maneira, tirou um pouco os egos, os mimos que nós tínhamos e era a maneira dele, e tinha que ser, sabes que por vezes tem que ser ou vai ou racha, e naquele momento fomos, não era o que fazia se calhar também falta. Era o que fazia falta, há certas equipas que é isso, não é? Porque se tu me perguntas se é um treinador para ter 3, 4 anos, não sei, não faço ideia, mas naquele momento era aquele tipo de treinador que nós precisávamos. E pronto, e o Mr. Lee conseguiu, felizmente. Com um grande trabalho, conseguimos a manutenção. E pronto, e no ano seguinte conseguimos a Liga Europa. Começámos logo muito bem, a pré-época foi uma pré-época duríssima. Chegaram jogadores de muita qualidade também. O Carlos Martins, Pelé, relembra, o Abel Camará ajudou muito e pronto, e fizemos uma época fantástica, conseguimos a Liga Europa. Pronto, e depois lá conseguiste a tua aventura no estrangeiro. É verdade. E eu não renovei no Belenenses na altura porque tinha uma situação de Espanha, no Sporting Gijón, tinha acabado de subir, mas quando eu acertei o acordo com eles foi mesmo porque eles ainda estavam no play-off da subida da divisão e eu acertei, olha, mesmo que eles não subam eu vou para a segunda liga, está tudo certo. Eles subiram e aconteceu um problema financeiro com o Sporting Gijón, que é o fair play financeiro, em que eles não podiam assinar jogadores livres acima dos 23 anos ou então tinham sido emprestados. E eu era livre acima dos 23 anos e não era emprestado, era um free agent. Então eu ainda tive planos de treino deles para treinar, as coisas não se concretizaram e eu fiquei livre. Rejeitei muita proposta até boa, se fosse hoje em dia não rejeitava, sabes? Mas que aconteceu assim e pronto, e eu fiquei livre e em outubro, por volta disso, o Rui Pedro Soares, na altura, ligou-me, olha João, tenho aqui uma situação, ligaram-me de Itália, gostarias de ir para a Itália? Itália é o meu sonho. E eu fui ao Belenenses, reuni com ele, e na altura aparece o Mr. Sapinto e vê-me a sair dali dos escritórios e diz, o que é que estás aqui a fazer? Olha, para já, prazer em conhecer-te, onde é que tu andas, o que é feito de ti, eu queria-te aqui comigo, o que é que tu não quiseste ficar comigo? Não foi nada disso, a minha situação era ir para o estrangeiro e pronto, não se concretizou.
pá, mas estás a treinar onde? Eu disse, olha, estou a treinar com os personal trainers, não é igual, mas tem que ser. Então, olha, a partir de amanhã vais começar a treinar connosco. E abriu uma porta, é verdade, tratou-me como se fosse um jogador completamente igual aos outros, e agradeço hoje, estou eternamente grato ao Missa por isso. E em dezembro mandaram-me uma mensagem, daquelas milhares que recebo, gostarias de ir para a MLS? Eu até respondi um bocado rude, sim, tranquilo, traz-me o contrato, sabes? Porque já não acreditava em ninguém. Então está bem, deixa-me falar com as pessoas e a gente vai tratar. Está bem, olha, que é verdade, é que me trouxeram uma proposta e era um objetivo de carreira, ir aos Estados Unidos, porque ia muitas vezes de férias para os Estados Unidos e adorava a cultura, como é que eles lidam com o desporto. A forma, e eu disse, né? é completamente diferente. E eu, quando me apareceu aquilo, eu assim, pô, isso é verdade. Ligaram duas, e depois até, tipo, sabes, tu, aqui na Europa, ligam-te, olha, estamos interessados, vamos falar uma conversa. Ali não, ali passámos por uma entrevista, como estou a ter com vocês, sabes? Nós fizemos 2 entrevistas via Skype e a terceira foi presencial. Eu fui ter com o treinador à Sérvia, que era um treinador que era o Paunovic, que foi um jogador do Atlético de Madrid e tudo mais, à Sérvia, ele estava de férias e até fiz lá os testes físicos, fiz um pequeno treino com eles e tudo para eles verem se eu estava apto fisicamente. E eles disseram que sim, a partir de agora ia aqui-me falar com o meu empresário acerca do contrato e tudo mais. Está bem, tranquilo. E concretizou-se. Fiquei muito, muito feliz. Fui para os Estados Unidos e foi uma coisa fabulosa. 2 anos bons. Não, 2 anos talvez. A viver o sonho. Sei. Sim, e talvez mais feliz da minha carreira, sabes? Porque foram 2 anos fantásticos, correu tudo bem, tudo. Primeiro ano, apesar da equipa não estar bem, correu mal à equipa, a mim muito bem, fui considerado um dos defesas do ano, e no segundo ano, são aqueles anos que tu fechas os olhos, parece que corres errado, mas as coisas saem bem, sabes? Corria tudo bem, só no final tive uma lesãozita e atrapalhou um pouco, mas voltei novamente e correu tudo muito bem. Entretanto, Tiago. Depois tens aqui esta fase Valrenga, Concórdia e mais uma história. Sim, mas aí foi o fosso, sabes? Aí mandei-me de cabeça. Para quem não sabe, Vålerenga é Noruega, Concórdia é Roménia. Roménia, é. Não, porque é giro de contar isto, porque isto dá para escrever um livro, e os meus amigos que agora por acaso viram esta última entrevista disseram, tens de fazer um livro urgentemente. Porque eu contava lá nos Estados Unidos, eu tive várias propostas uma para renovar, mas tu chegas a um ponto, sabes que o jogador de futebol pensa sempre que é um pouco mais do que o que realmente ele é. E eu pensei, posso equiparar a estes, posso ganhar o mesmo que estes. Mas o meu target não era aquele, sabes? Era muito mais baixo. E então fiz um bocadinho de birrinha, sabes? E vieram 2 empresários com uma proposta, uma do México, que não era má, mas não era o que eu queria naquele momento. Hoje em dia é um clube muito grande do México, que está na Primeira Liga, e a outra era de Inglaterra, do Championship. Eu disse, isto é isto mesmo que eu quero ir para o Championship. E aceitei com ele. O planeado era, tu sais dos Estados Unidos, ficas em casa 2 semanas e vens cá reunir com o clube quer conhecer pessoalmente e vens ver as instalações. Eu, está bem, então, olha, junto o útil ao agradável. Eu nunca fui à Inglaterra a ver um jogo da Premier, por exemplo, falei com os meus amigos, olha, querem vir, vamos lá passar um fim de semana e eu vou reunir o que tenho a reunir e depois vamos ver o jogo. Foi assim, fui, e o meu azar é que digo que não ao Chicago, vou com essa perspectiva e as coisas correm mal. O diretor desportivo, o diretor-geral, na altura, é despedido uma semana depois de termos aceito as coisas. E foi assim. O descalabro começou aí. Eu, em janeiro, tenho uma proposta de um clube espanhol de segunda liga, que era um clube estável, que era onde o meu treinador atual trabalhava.
e eu disse ao Mister, eu vou-lhe ser sincero, você já tinha estado no Belenenses, eu conheço, sim, toda a gente fala muito bem de ti, pá, queria-te aqui, mas por esses valores vai ser muito complicado, Mister, tente lá mais qualquer coisa, pá, aquelas coisas de jogador de futebol, sabe? Exatamente, é Era um sempre. bocadinho E ele disse, pá, João, não consigo mesmo, aqui em Espanha os pressupostos financeiros, nós não temos mais, ok, Mister, tranquilo, então deixa-me lá pensar. Isso foi à tarde, e à noite eu estava a caminho para ir treinar lá com o personal trainer e toca-me o telefone de Espanha, assim, um empresário, João, tenho aqui uma proposta para ti de Espanha. De Espanha não vale a pena que eu já estou a tratar com um clube. Qual é o clube? É este. Não, mas não é para esse, é para o outro. E o clube era o Lorca. Eu, então, mas qual é a oferta? Diga-me, é este o valor. Olha, então é assim, vocês quiserem, mandem por e-mail com a oferta, depois nós avaliamos, porque boca já se sabe. Também, então, um minuto depois tinha o e-mail com tudo certo. Eu assim, pá, mas que clube é este? Está para descer divisão e a pagar estes valores, isto não pode ser. Eu aí, pronto. Olha, então a missa, olha, recebi isto, João, eu não te posso pagar isso. Se não pode pagar isso, então olha, vou à procura da minha felicidade. 6 meses por 6 meses, eu vou atrás disto. E foi assim, eu cheguei lá, fiz o reconhecimento médico, fiz 15 dias de treino e o novo investidor que ia comprar o clube, na primeira semana eles perderam, na segunda semana eles empataram e ele se calhar pensou, isto está muito mal, se calhar já não vou comprar o clube. E pronto, e fomos embora do clube. Acabou por correr mal e viemos embora. Ninguém assinou. Ainda tive uma proposta no último dia de mercado em Portugal, mas para assinar um jogador num clube grande, esse mesmo clube pequeno teve que assinar um jogador por empréstimo, aquelas trocas de jogadores e tal, e era da minha posição, pronto, fiquei fora. Entretanto, houve uma situação ainda de Itália, no último dia de mercado, fui para a Cremonese, estava tudo certo, cheguei lá, faço o reconhecimento médico, treino 10 dias, também tudo bem, e o diretor, na altura o team manager, recebeu uma carta, João, estamos muito tristes, o que é que se passa? O teu terceiramento, que é tipo a tua inscrição, não foi aceito, porque nós fizemos um erro de cálculo, porque lá só podia ser inscritos 2 jogadores considerados livres. Entretanto, fui eu e o Abel Camará, mas antes disso já tinha ido um italiano, e eles pensavam que o italiano não contava como jogador livre, porque já pertencia ao campeonato. Ou seja, eu era o terceiro. Pronto. Ficou o Camará Ficou o Camará e o Camará teve sorte porque foi um dia antes de mim. Também era o empresário dele e fez por ele, pá. Mas claro. Pronto, acabou por ter sorte e jogou 6 meses, era o meu sonho jogar a Itália, não consegui cumprir. E pronto, e quando não tinha nada, depois aparece-me um empresário com a situação da Noruega, se eu queria ir primeiro para um Rosenborg, eu disse, é um bom clube, claro que sim, que quero. Entretanto, esse do Rosenborg não conseguiu e aparece-me outro empresário, para a Noruega, e eu assim, mas qual é o clube? Vålerenga, e o Vålerenga ele recordava-me, e era é tipo um Benfica, sabes, mas adormecido, é muito grande, tem adeptos por todo o lado, mas só que não ganha há muitos anos. Então eles queriam revitalizar o clube novamente, e fui, e realmente gostei das condições do clube. A cultura é muito diferente da nossa, do que eu estava habituado, por exemplo, nos Estados Unidos ou em Portugal, mas pronto, e no primeiro jogo ainda fiz um golo na taça, mas fiz uma micro-retura, eu só tinha assinado 3 meses e fiquei 1 mês e meio parado. Já não consegui, joguei muito pouco, 3 ou 4 jogos. E depois foi um verão, saí em junho ou julho, foi um verão complicado a tentar procurar uma solução, não apareci nada do que eu queria e pronto, fiquei à espera mais 6 meses. Nesse ano foi complicado, não joguei muito pouco e acabei por ir para a Roménia. Era para ter ido para outro clube da Roménia e acabei por ir para esse, que era, eu vou-te ser sincero, aquele clube que muito boas condições, e contratou jogadores internacionais, por exemplo, um grego, internacional grego, central, tinha vindo do Standard Liège, o outro internacional argelino, tinha estado na Real Sociedade, muitos bons jogadores, e éramos para fazer linha 3, uma linha forte. Eu vou-te ser sincero, o primeiro treino que eu faço naquele clube, eu disse assim, este clube tem que descer, não pode ficar na primeira linha.
não sabe as bases, não, o treinador deixou um pouco a desejar também na altura. Não foi fácil. A Roménia passei muito mal e as coisas podiam ter corrido muito bem, muito bem, porque tínhamos um grupo bons de jogadores. Não foi. É a mesma coisa que darem-te um Ferrari e tu não tens uma carta de condução. Praticamente isso. Muito complicado. E pronto, agora, e quando eu saí da Roménia, tu deste divisão na Roménia, não tens jogado muito nos últimos anos, pronto, felizmente na Roménia eu joguei quase sempre, mas não tens jogado muito, deste divisão na Roménia, tu pensas para ti, tu vais jogar aonde agora, João? Exato. Sabes? E apareceu-me esta situação do Vitória, que, não sei, caiu-me do céu, que continuo a dizer que caiu do céu, e agradeço a quem apostou em mim e confiou em mim. E ainda bem, João. Ainda bem, infelizmente também não tenho jogado muito este ano, porque pronto, já cheguei numa fase final da pré-época, a equipa montada, no início a equipa não sofria golos, e foi como eu disse já, tipo, era hipócrita da minha parte dizer eu tenho que jogar, ou a equipa não sofre golos, tu és defesa central, tens que respeitar, tens que esperar pela tua oportunidade. E então houve a troca de treinador e beneficiei com isso, já tenho jogado mais um pouco. O último jogo que eu fiz, infelizmente parti o nariz, fui operado. São coisas que acontecem, sabes? Faz parte. Sim, mas por exemplo, fiz 5 jogos e a imagem que deixei desses 5 jogos foi ser muito boa. Entretanto já renovei o contrato com o clube e foi bom para mim. Às vezes quem vê os jogadores mesmo na Primeira Liga, neste caso estás no Setúbal, pensam que é tudo um mar de rosas e muitas vezes para alguns poderá a carreira ser, e olham. Exatamente. Para alguns poderá ser, para mim nunca foi um mar de rosas, foi tudo a pulso. E estou muito orgulhoso, claro, muito orgulhoso de mim mesmo, do meu percurso. Não é fácil. Muito complicado. João, ia-te perguntar aqui só, depois passo a palavra à Cerqueira, como é que foi as tuas experiências lá fora a nível competitivo, por exemplo, nos Estados Unidos? Sim, para mim foi melhor. Foi melhor também porque foi onde eu tive mais sucesso. Eu joguei 60 e poucos jogos e vou-te ser sincero, eu como defesa central foi a melhor experiência que eu tive na minha carreira, porque todas as semanas apanhava um ponta-lança de renome internacional. Apanhei Altidore, Villa, Giovinco, Kyle Larin, muitos, todas as semanas tinhas um jogador de uma seleção nacional, sabes? Se calhar aqui em Portugal eu não o apanho assim, apesar de apanhar muitos bons jogadores, mas não são ainda rotulados disso. Na Roménia também não chegavam nem de perto, e na Noruega, felizmente, no primeiro jogo que tenho, vejo... Eu disse logo com 17 anos, que eu não conhecia, eu vejo um miúdo e eu disse assim, quem é este miúdo? Quem é este jogador? Que idade tem? 24, 25? Não? Muito bom jogador. E ele, não, tem 17 anos. Haaland, que hoje ainda está no Borussia, Dortmund. Ele disse assim, este miúdo é um craque. Era incrível. E aos 17 anos, com a força física que ele já tinha, este miúdo vai ser um grande jogador. E confirmou-se, hoje em dia é muito bom. E tive a oportunidade também de jogar contra o Bentner, contra o Rosenborg. Apanhei ainda, não sei se te lembram, o Azar Caradas. Então não lembro. O Caradas começou o jogo como ponta de lança e acabou a central. É verdade. E eu entrei nesse jogo, foi por acaso depois da lesão, foi o primeiro jogo contra o Brann, e o Mister disse, olha, nos cantos, bolas paradas, vais marcar o Caradas, não saltes com ele, agarra só, porque ele salto era incrível, era gigante. É verdade. Aí é o grande Caradas. Sim, mas foram experiências muito dispares, sabe? Nos Estados Unidos senti-me no top, na Noruega é um campeonato muito competitivo e na Roménia já não, mas talvez devido à minha equipa não ser competitiva, sabes? Não havia ali, não havia entrosamento, não havia nada, jogava cada um por si, os romenos não estavam com o treinador, os estrangeiros não estavam com o treinador, na altura só o presidente ia aguentando e havia ali, depois começou a haver divisão de balneários, estrangeiros para um lado, romenos para o outro,
Tudo é mal. uma cultura complicada, porque ali é muito Já do tivemos vários. imediato. Na Roménia é muito do imediato. Se tu ganhas, por exemplo, nós empatámos com o Steaua de Bucareste à segunda jornada, quando eu cheguei logo, e já falavam, este central jogou aqui, porque é que não pode reforçar o Steaua de Bucareste? No último jogo, que nós não ganhámos a ninguém, como é que é possível? Estes centrais foram jogadores de futebol, sabes? É muito do imediato. É verdade. É incrível. Não sabe o que é que o trabalho feito durante a semana é nulo praticamente. É difícil. E eu só dizer, já tivemos aqui alguns relatos que, lá está, às vezes nos países do leste há muito o grupo dos jogadores nacionais. Há muito. Epá, eu não quero dizer isto porque pode até ser palavras assim pesadas, mas há inveja, sabes? Ciúme, inveja, é complicado porque eles pensam, o estrangeiro vem para cá tirar o dinheiro que eu posso ganhar e não são melhores que eu. E nós os portugueses somos completamente o contrário, porque cá em Portugal nós recebemos muito, muito bem os estrangeiros. Olha, vou dar um exemplo, nós temos o Brian Mancilla, o argentino, é um português. Brinca, ri, quer dançar, quer ir comer connosco, porque nós metemos-o à vontade. Olha, vens connosco a almoçar, para te entrosares. Exatamente. Mas lá uma abertura, não é? Exatamente. Depois é assim, depois depende dele. Se ele quiser continuar connosco, ok. Se não quiser, vai à vida dele. Mas lá não era assim. Então na Noruega era incrível. O balneário era dividido por 5, 6 grupos. Eram os africanos, os latinos, os noruegueses mais velhos, os noruegueses mais novos e os que não eram de nada, os independentes. Pronto, era basicamente assim. Era complicado. Vai lá, parece quase uma... São as culturas, sabes? Eu não critico, mas não se enquadra com a minha maneira de ser. Porque eu sou muito de grupo, sou muito... Sim, e é essa a grande diferença. Ia perguntar a diferença a nível tático, a nível dos 3 sítios onde passaste lá fora, Estados Unidos, Noruega e Roménia, qual é que é o que trabalham mais parecido com sabemos que a nível português, cada vez mais, e os treinadores têm-no mostrado, somos fortes taticamente, somos fortes na análise do jogo, ou pelo menos andamos cada vez mais a mostrar esse serviço. Claro. Sabes que... Lá fora, o que é que apanhaste mais parecido connosco? Eu, felizmente, nos Estados Unidos tive um treinador sérvio que a escola dele, desde os 22, 23 anos de idade, jogou no Atlético de Madrid e ficou erradicado em Espanha, sabe? Então, a escola dele era a espanhola. Exato, era muito parecido ao que nós tínhamos aqui. Mas eu via outras equipas como treinadores americanos, já não era tão assim, sabe? Já havia muita divisão no tático com o técnico. Técnico, vou-te dizer já, os jogadores americanos, muito, muito bons. De recepções, passes, remates, têm ali noções. Agora, falta-lhe se calhar o que é as camadas jovens, porque não se trabalha assim em Chicago, nos Estados Unidos, tem as academias que começam aos 14, 15 anos, depois há ali um gap que é entre os 17 e os 21, 18, 21, vão para a universidade. Já não vão para os séniores. Ou tu és muito bom e desistes da faculdade e assinas o teu contrato com o clube, ou então vais para a faculdade e depois entras no draft. E no draft, como tu és de Chicago, se eu tenho a primeira opção, ou assim, vou-te buscar. E é assim que eles trabalham. Mas talvez assim, olha, por exemplo, na Noruega era muito físico, tático, mas muito físico. E muito contato, não é? E na Roménia, mas aí está, depende muito dos treinadores que tu apanhas. Era a Nart, faz o que tu quiseres. Ele tinha uma ideia da defesa como eu nunca vi, e concedíamos golos de toda a maneira feitio, é o que eu dizia, nós já perdíamos em casa, fora e pelo caminho já íamos a perder também. Era incrível. E temos agora o Caio, por exemplo, foi treinado por ele também, agora está a ser treinado por ele. As coisas não funcionam, mas ele crê que é aquela maneira mais certa. Mas talvez os Estados Unidos, para responder a tua pergunta, Exato. que é mais parecida connosco.
Aqui falando dos nossos campeonatos, e primeira, segunda liga e mesmo no CNS, ou seja, nas 3 principais provas, achas que a nível dos campeonatos se tornaria mais emocionante e mais competitivo se descesse e subissem mais equipas entre as séries? Sim, vou ser sincero, sim. Por exemplo, o CNS, automaticamente, o primeiro tem que subir, na minha opinião. Esses 3 primeiros têm que subir. E depois há uma situação que na Itália fazem, e eu gosto muito daquilo, que é, na segunda liga, os 3 últimos diretamente descem. Os 3 primeiros da Série C, que é a segunda B, o CNS, sobem automaticamente. Que podia acontecer aqui. E depois têm 4 postos para play-off. Que é três postos para play-off, que é os segundos fazerem um play-off com os da C com a B, sabes? Tornava-se muito, muito mais competitivo e, por exemplo, para subir também, podiam subir 2 diretas e talvez em 4 com o antepenúltimo, exatamente, pronto, whatever. Fazer-se assim um campeonato mais equilibrado, para não haver tanto aquela situação, que ele já está em último, já desceu. Exato. Mas ali o antepenúltimo está agarrado, sabes? Temos competição até ao final. Eu acho que sim, acho que se devia reformular. Até porque depois com esta história dos playoffs acaba depois na parte final dar uma emoção maior porque jogam todos supostamente mais ao mesmo nível, ou seja, claro, os jogos até são melhores. Não? E mesmo para os estádios, sabes? Para levar pessoas ao estádio, para criar receitas, era bom. Eu felizmente tive a sorte de subir num play-off desses, mas por exemplo o Padroense, que também tinha uma boa equipa, não subiu. Acho injusto. Pois. Equipas boas. E depois vemos casos como é, por exemplo, este ano o Aves. Exatamente. Não tem lógica nenhuma, né? Pois, é por aí. Aquela questão de descer poucas equipas, às vezes as equipas vão se mantendo, mas ganham só 4 ou 5 jogos, os adeptos perdem aquela vontade de ir ao estádio porque não ganham muita vez. Para quê? Eu vou ao estádio para quê, não é? Isso vice, às vezes revitaliza um bocado o espírito. E nós vemos, por exemplo, nas últimas 3, 4 jornadas do campeonato, os estádios em Portugal estão sempre bem compostos. Sempre. Exatamente. Porque as equipas ainda não sabem o que é que vai ser, então, por favor, ajudem o clube, venham ao estádio. Mas acho que isso tem que ser cultural, tem que ser desde o primeiro dia até o último, porque assim já não se passa por aquela situação no final, já conseguimos fazer alguma coisa boa. Tentar, mas para isso tens de criar condições para as pessoas irem ao estádio, sabe? Os preços dos bilhetes têm que ser revistos, tem o conforto, porque, por exemplo, tu em Portugal, tu vais ao estádio, talvez não, porque tu vais ver o Benfica, como falaste, é diferente, né? Mas imagina que tu vais ver um clube mais abaixo, tu vês o clube, o pré-jogo é o quê? É tu ires para uma relógio dos teus amigos, talvez, comer uma bifana, beber uma cerveja, não há nada, não há um entretenimento no estádio, uma música. Exatamente. O intervalo, não há uma interação com o público, não há um lançamento de camisolas, percebes? E é aí que os Estados Unidos estão 50 anos à frente disto tudo, é para aí que vão continuar a estar, sinceramente. E porque eles vendem o jogo como um show. Tu vais ver o jogo, que é a coisa principal, mas sabes que podes apanhar uma camisola, vais levar os teus filhos e os teus filhos vão se divertir cá fora nos playgrounds, eles montam assim umas coisas para tu brincares com os miúdos. Pronto, já é um dia giro de família. Já passaste o dia da família com o teu filho. Já não tens jogos às 9 da noite numa segunda-feira, por exemplo. Exato. Falava-se que este ano era para acabar as segundas-feiras à noite e foi todas as segundas-feiras houve jogos e cada vez mais. Entendo as equipas que, por exemplo, vão à Liga Europa, que possam jogar numa segunda-feira, mas não pode ser uma regra, tem que ser uma exceção. Por vezes, se calhar, se esses jogos existissem, fossem jogos, por exemplo, um Belenenses-Setúbal, que é um jogo perto. Perto, pronto, exatamente. Não é lógico o Chaves-Portimonense ser... Pronto, exatamente. Ou então equipas... eu sou... Perdão, eu sou um apologista que, por exemplo, do Campeonato Nacional tem que ser às 3 horas. No inverno, 2, 3 horas. Porque as pessoas saem da família, vão ao almoço de domingo, vão ver a bola. Acontece muito. Não pode ser, como já falaste agora, por exemplo, um Chaves Vitória.
domingo às 8 da noite. Mas no dia, não é à segunda, pronto, não é à segunda, ok, mas é um domingo e no dia seguinte vou trabalhar, e como é que eu vou fazer isso? Exatamente, sabendo que a bola sendo um espetáculo e se ganhas até gostas de ficar um pouco mais... Claro, se tu podes meter os jogos mais tarde, dependendo dos quilómetros de distância. Epá, estas equipas são mais perto, do norte, há muitas equipas do norte, metes estes jogos para mais tarde. Já não tem as viagens, não tem isso tudo, sabes? Epá, eu acho que havia muita maneira de contornar a situação, mas não sei. Mas isso é a minha opinião, mas imagina, se eu estivesse lá a trabalhar, se calhar se eles me explicassem o porquê, já entendia. Pois. E às vezes, se calhar, a explicação pode existir ou não. É válida ou não, exatamente. Ou não. Exatamente. Eu antigamente, se calhar, até entendia. Hoje em dia há tantos canais, tantos jogos, tu escolhes o que queres ver, já não entendo tão bem. Mas... E aí está o grande problema do português não ir ao estádio, porque, na minha opinião, o português é comodista. O português, se tiver a Sport TV com 30 graus e uma piscinazinha, e se tiver... estar dentro da piscina, com a Sport TV ligado, perfeito, não vou estar, apanhar a minha equipa, eu estou aqui, mas é tranquilo. Pá, e mesmo que o bilhete fosse de borla, o português não vai, sabes? Porque o português não é... gosta muito de ir ao jogo quando a equipa precisa muito. Senão, não precisa, não vai. E há coisas a melhorar, há muita coisa a melhorar. Eu provo a exceção à regra. Eu sempre posso, vou. Claro, mas ainda bem. Vou só ver uma que gosto, até gosto de ir ver distritais e outros jogos, felizmente. Isso é bom. Perguntando aqui outra, mas pronto, isto é quem respira futebol, é diferente, quem gosta, não é? Agora, perguntando aqui mais à frente, faço a primeira, depois deixo para o Tiago perguntar as outras. Quantos anos mais a jogar? Ou pelo menos intenção? Pronto, amanhã, olha, vou ser sincero, amanhã faço 33 anos. E sinto-me como se tivesse 20 anos, vou dizer o mais sincero possível. Sinto-me hoje em dia muito melhor jogador do que quando estava, por exemplo, no Belenenses, quando estava nos Estados Unidos, na minha opinião. Agora, se não tiver lesões, felizmente também nunca tive lesões de joelhos, pés, isso é muito importante, graças a Deus. Vou tentar até me sentir feliz e até sentir que estou num nível adequado. Quando eu vir, já não estou a atingir o que eu queria, as pessoas já não acreditam em mim, então também não vou andar a arrastar entre aspas e eu deixo o futebol e começo uma nova carreira. Sim, é aí que eu iria te perguntar se já tens algum plano, se sonhas continuar ligado ao futebol. Sim, ligado ao futebol, adoraria. Já tirei um curso de diretor desportivo. Treinador, não me vejo, sinceramente não me vejo. Acho que tenho algumas capacidades, mas não me vejo. Mais diretor desportivo ou agenciamento de jogadores. Poderemos ter aqui mas diretor desportivo talvez seja o meu target, sabes? Poderemos ter aqui um diretor desportivo para nos contratar, Ricardo. Nunca sabe, olha. Vamos a isso, vamos lá. Nunca sabe. Sabes que este mundo é muito pequenino. Tal e qual. Hoje e se preciso, não é aqui ao pé de casa e de repente vamos parar longe. Exato, e encontramos por lá e exatamente. Pronto. Isto tem sido assim mesmo. Olha, João, temos aqui o nosso quiz que desafiamos. São 5 perguntas sobre ti ou clubes por onde passaste. Nós temos estado a perder muito, por isso acho que este vai ser um bocado complicado. Ou seja, o desafio é, se ganhares, ganhas um jantar, se perderes, mandas uma camisola, já temos ali uma. Tranquilo. Mas olha... Não se preocupem com isso, está sempre ganha a camisola. Muito obrigado. Então olha, primeira pergunta. Quantas épocas esteve o Atlético Portugal na primeira divisão? Vou-te dar 4 opções. 12, 16, 22 ou 24? Eu ia para 22. Ao lado, é 24. Então é por aí que eu sabia que eles tinham estado pelo menos nos 20. Pois, olha, foi 24. Está a começar a correr bem. Já vamos à relota à porta do estádio. Já está. Olha, ia-te dizer, qual a maior vitória do Atlético na primeira divisão? Eu dou-te também opções. 6-1, 8-0, 10-0 ou 10-2?
Temos que fazer isto. Pá, sim. Isso foi na altura do Germano. Epá, eu vou para os 10-0, pá. 10-0 ou 8, mas 10-0. Aí, foi 8. 8, vês? Aí, Epá, são coisas que eu ouvia, Não. mas Este por acaso tem uma dificuldade se calhar mais elevada. Oh, meu Deus, já Na passei. pressa, e olha, se calhar não. Como é aqui perto o Tiago está com medo de ir pagar já para a semana quando levantar o estádio de emergência? Olha, na tua época de estreia na Primeira Liga pelo Belenenses, quantos amarelos foste demonstrado apenas na Liga? Meu Deus, eu mais ou menos sei, pá. As acumulações contam? Não, eu só fui ao registro total de amarelos. Ok. Eras tu e outro colega, tinhas menos um número de amarelos. Mas tenho que dizer já, não tenho opções, né? Então, vou dizer que eu acho que fiquei 2 vezes suspenso, mas vou mandar para entre 9 e 11. Está lá, não está? Tá, estás a 13. Está lá. A margem está certa. Está certo, não está? Vai 9, 10 ou 11. Vou dizer 10. Aí, está certo. Está certo? Bem, 2-1. Essa Acho que foi por aí. Eu acho que eu fiquei castigado hoje. Olha que ainda vais ganhar isto. Já era difícil, pá. Pois era, mas foi muito bom. Muito bom. João, na mesma época foste o terceiro jogador com mais minutos. Lembras-te dos outros 2 colegas também com mais minutos à tua frente? Lembro. Matt Jones. Exato. E pá, este outro. No primeiro ano da Primeira Liga. Exatamente. E pá, eu vou mandar, mas eu acho que vou errar. Eu tenho 2, mas um. Fernando Ferreira. Espera aí, Ricardo. Sim. Tenho que ir aqui ver. Isto agora vai começar a música da página do Belenenses. Já vi. Eu acho que ele acertou. O Tiago é que escreveu mal o primeiro nome. Eu tenho Filipe Ferreira. Qual era o outro que ia dizer? Ia dizer Freddy. Não, é o Filipe. Mas é verdade, o Filipe também pode ter jogado muito tempo, pá, porque ele era defesa esquerdo. Filipe Ferreira. É verdade. Vou confirmar. É possível. Mais minutos. É possível. Está aqui a abrir. Foi o Filipe Ferreira. Era o Filipe. Foi o nono. Bem, eu pensava que o Fernando tinha jogado mais, vê lá. Não. Mas isso foi no ano antes, então. Foi no ano antes. Foi. Pronto, está confirmado. Está feito. Ainda assim Está a última mesmo assim. Faz. O Vitória de Setúbal tem como maior vitória na Liga 9-0 em 73-74. Qual destas equipas que estavam na primeira divisão sofreu essa derrota? Farense, Olhanense, CUF ou Montijo? CUF. Não, foi Olhanense. Mas pronto, também era complicado. Essa também não chegava lá. Tudo o que é muito atrás é difícil. Foi difícil. Se 10 anos para aqui... Não, podia ter metido uma mais fácil. Tranquilo. Não, tu estavas mesmo a querer ganhar a camisola. A camisola é vossa. Oh, João, olha, perguntamos agora aqui a parte final, que é das nossas rapidinhas. Comece já por perguntar qual foi o jogador mais vaidoso que partilhaste de balneário. Mas eu vou-te dizer, olha, o Paulo Sérgio, não sei se te lembras. Lembro, Paulo Sérgio. O Beckham Braga. Era uma figura, meu Deus, muito vaidoso, muito. O Duarte Machado também era vaidoso. Ele pensava que não, sabes, mas via-se, ele ia para o espelho, o cabelinho tinha que estar sempre ali. Mas o Paulo Sérgio era incrível. Duarte Machado é aqui de Barreiro. É o Tom Cruise. Eu pensei que também fomos metendo assim essas, mas é muito. Muito bom. Olha, já te nomearam como caceteiro aqui nesta rúbrica. É incrível. Mentirosos, meu. Querias nomear alguém como caceteiro, como colega de equipa? Não, foi como eu te disse. O Kai dava muita pancada, muita. É incrível. Como ele dava, olha, ele dava a pancada e ele levava os amarelos. Agora tu pensa, como é que é possível isso? Mas joguei também com um rapaz no Atlético, que era o André Mandeiro. E era demais. E agora, neste ano, jogo com um colega que é incrível. Mas eu acho que ele
é tão forte que eu acho que ele, cada encontro que dá, é sem querer, é dele mesmo, o Semedo. É incrível, foi o jogador mais forte, mas não é de ser caceteiro de propósito, é dele mesmo. Ele não, eu acho que ele está bem, ele pensa que está bem, mas está numa força bruta, sabes? É demais. Mas o André Mandeiro e o Caio. O Semedo eu não posso incorporar aí porque é mesmo dele, é natural. Ou então ainda levas outra fruta no treino. Não, eu por acaso com ele eu faço um bocadinho, sabes? Deixa eu passar. É que o Semedo deixa lá andar, lá. Entretanto, dada a posição em campo, pergunto qual foi o avançado mais difícil que apanhaste pela frente. Aquele mais chato. Epá, o Villa e o Giovinco foram incríveis. Sabes, quando tu pensas que vais chegar e a bola já está no outro lado qualquer. Tu pensas que ganhaste e ele toca sempre um bocadinho mais à frente. Mas em Portugal o Jackson Martínez, quando ele estava no Porto, foi incrível. E houve um jogador em Portugal, naqueles primeiros 6 meses, eu achava fenomenal, que era o Montero. Quando ele chegou logo, fazia golos de toda a maneira feito. E nós fomos lá jogar ao Alvalade, por acaso, perdemos 3-0 e ele deu-me um trabalhão. Passei-me, estava louco com ele. Mas pronto, assim, aqueles dois que eu tenho a dizer é Villa e Giovinco. Ok, olha João, já te puseram alguma alcunha engraçada no futebol? Opa, quando eu era pequenino, era o trator. Levava tudo à frente. Não, agora lá nos Estados Unidos, por acaso, meteram a mim e ao meu colega, que jogava ao meu lado, éramos o The Wall, sabes? A parede, nada passava. E nós já tínhamos lá umas faixas, e The Wall, depois uma cara de um lado e do outro. Ficávamos com o ego um bocado elevado. Claro. Para terminar aqui, qual foi o jogo que te marcou mais até hoje? Sabes que quando tu és miúdo e tens um clube da tua infância, nós crescemos todos com um clube de infância, e não há isso. O meu era o Benfica, sempre vivi com família benfiquista e sportinguista, mas pronto, tinha escolhido o Benfica na altura. E o meu primeiro jogo assim que me tocou mesmo, que ainda me arrepio, foi no Estádio da Luz, que eu adorei. Eu era miúdo e olha onde é que eu estou, sabes? Exato. Mas pronto, o jogo assim que me tocou mais talvez tenha sido a meia-final da Taça de Portugal em Guimarães, que nós acabámos por perder, mas o ambiente que estava no estádio e tudo o que nós vivemos naquela, deu para chorar, deu para rir, foi fantástico. João, deixa-me agradecer-te a tua presença. Obrigado, eu. Obrigado. Claro, foi muito bom as histórias. Lá está, eu partilho da opinião dos teus amigos mais chegados. Tens que escrever um livro, certamente, porque tens realmente muito conteúdo para lá fora. Muita coisa, já estava aqui a falar o dia todo. Exato. Agradeço desde já, passo a palavra final aqui ao Tiago para fazer o desafio final e agradeço-te em meu nome, em nome das Chazadas, muito sucesso para a tua carreira e que ainda te vamos ver aí há alguns anos a jogar ao mais alto nível. Deus queira que sim. Obrigado. É por certo ao vivo, porque daqui a Setúbal são 20 km. Sim, quando quiserem, já sabem. Sim. Já sei quem é que vão cravar bilhetes agora. À vontade. Antes de deixar ir embora, vou-te lançar o desafio. Quais são os colegas que queres nomear para virem aqui às Chazadas da Bola? Vou-te dizer 2 então. O Silvio, foi como já tinha dito, é um jogador que teve um background muito bom, Benfica, até aos Júniores, e depois caiu nas terceiras divisões e levantou-se com uma força enorme, porque a qualidade vem sempre ao de cima, ganhou Liga Europa, ganhou campeonatos nacionais e tem muitas histórias, lesões, etc. E hoje em dia Hoje em dia é o Silvio outra vez, muito bem e merece tudo o que está a viver. E o outro, o Gonçalo Brandão, porque também tem histórias importantes e bonitas para se contar. Quando ele pensava que ia ser um jogador das Juventus, teve uma ruptura do ligamento e estava em tour com as Juventus e acabou por não assinar. Por isso acho que são 2 bons candidatos aqui às vossas conversas. Agradecemos desde já, João. Muito obrigado. Tranquilo. Muito obrigado pela oportunidade. Foi fantástico partilhares aqui. Eu sei que lá está, a gente ficaria aqui horas a falar então destas aventuras, mas já foi um bom resumo e olha, muito obrigado. Obrigado, Will. Está certo. Já paraste de